Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem, onde elas falam muito, mas eles também colaboram. E hoje nós temos aqui uma pessoa que já esteve no pod e que veio colaborar, uma pessoa que eu respeito muito, admiro e que, mais uma vez, está no nosso pod, que é o Gustavo Gaia. Seja bem-vindo, Gustavo, pela segunda vez no nosso pod, que honra minha. Obrigado, Bartiri. É um prazer poder participar novamente. Eu deveria ter vindo antes, mas está tão corrido essa questão agora com o mandato, política, essa briga, essa polarização. Mas conseguimos agora no recesso parlamentar. Você sabe que esse mês eu estou aqui em Goiânia, então eu falei assim, não, pessoal, agora que eu estou em Goiânia, eu tenho que voltar na Bartiri. Já tem 6 meses que eu fui lá. 6 meses? Não pode. Não pode passar esse tempo todo, não. Não pode, tem que vir Mudou aqui um pouco sempre. o cenário, mudou a mesa um pouquinho. Você viu que hoje nós estamos até homenageando você aqui, Vou o contar nosso Brasil uma conversa de maravilhoso. bastidores aqui. Eu cheguei aqui, tava uma luz vermelha, tava espuma vermelha do microfone. Eu quase levantei pra ir embora. Ela, não, pera. Espera que eu vou Porque resolver. é a marca do podcast dela. Não tem nada a ver com política, nada. É a marca, né? Como é que fala? A identidade visual A do podcast. identidade visual do podcast. Aí eu falei, não, muda essa identidade aí visual. Hoje em dia, como você se identifica com qualquer coisa, né? Então, agora o podcast vai se identificar com a bandeira do Brasil. Com a bandeira do Brasil, olha que maravilhoso. Eu sou super patriota, né? Eu amo meu país, amo meu Brasil. E temos nos bastidores aqui, gente, uma convidada que tá ali, caladinha. Daqui a pouco eu vou puxar ela pra cá. Que já deu um podcast Já antes deu um do podcast aqui. antes do Inclusive, eu podcast. até sugeri que ela participe do podcast aqui futuramente. Daqui a pouco nós vamos trazê-la pra cá e vocês vão conhecer essa convidada. Mas, Gustavo, 6 meses se passaram. E aí eu gostaria de entender um pouco, porque você acaba sendo, em muitos momentos, a minha fonte de informação. Sempre já te falei isso, de ouvir alguma coisa, eu vou lá no seu perfil para ver o que você está falando sobre isso, o que você traz de notícia. Uma coisa que eu gosto bastante é que você sempre aponta a fonte. É algo que eu te falei, né? Eu sempre vou na fonte, então às vezes eu vou lá. O que o Gustavo trouxe de fonte disso? Então eu gostaria de saber o que mudou nesse cenário aí dos últimos 6 meses. Quais são as perspectivas para esse 2024 em relação ao cenário econômico, todo o cenário político no Brasil? Olha, não mudou muito, né? O que está acontecendo é justamente o que a gente antecipava. Se você entrega o país para uma quadrilha criminosa, e sinceramente é uma quadrilha criminosa, tanto é que todos, ou praticamente a maioria dos que fazem parte do governo hoje já foram presos por corrupção, você vai ter uma quebradeira econômica, né? Você vai ter um colapso econômico iminente. A gente está percebendo isso. E eu falo nas minhas redes sociais com constância, né? Nós temos aí mais 760 mil empresas que fecharam as portas, 40% do investimento internacional não está vindo mais, graças a essas viagens do Lula e as declarações abomináveis que ele vem fazendo, né? Se colocando o Brasil a favorável a um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, colocando o Brasil favorável à Rússia invadindo a Ucrânia, e agora falando que teve um conchavo entre o Departamento de Justiça americano com procuradores do Brasil para falsear, para fabricar uma suposta corrupção do PT, sendo que os próprios membros do partido dele devolveram dinheiro. Bom, resumindo, nós estamos avançando a passos largos para um colapso econômico, tá? E todos os indicadores mostram isso. A única pessoa que não enxerga isso é a Miriam Leitão, né, a economista-chefe da Globo, que tem a capacidade de falar que a inflação está aumentando, mas saiba porque isso é bom. A gasolina subiu, mas saiba porque isso é bom. Eu postei um meme hoje da Miriam Leitão. Eu gostei que ele é o retrato do que a Globo se transformou. Vamos colocar no corte o meme aqui assim, ó, do episódio. O meme é assim: entenda por que morrer de dengue é bom pra você. Porque assim, a passação de pano da extrema imprensa, que nunca ganhou tanto dinheiro quanto tá ganhando agora, chegou do nível cômico, né? É uma coisa dos trapalhões. Parece o Didi fazendo aquelas paródias de jornal, né? Não tem uma diferença muito grande. Mas o que a gente tá vendo é o cerceamento das nossas liberdades de forma agravante. A gente viu recentemente o líder da oposição, o deputado federal. Esse é o escândalo de hoje, Bartira, inclusive. O escândalo de hoje. Hoje, dia 22, nós estamos gravando. Dia do Bolsonaro. Dia né? 22. Dia no número que eu mais gosto. Hoje, por exemplo, se descobriu que aquela busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, que é o deputado federal da oposição, com aquela suposta narrativa de que ele era líder, de não sei o que ele mandou o assessor dele para invasão dos atos antidemocráticos que ele fala, foi baseado numa imagem forjada. Os advogados dele tiveram acesso ao inquérito, pegou o inquérito e lá tinha uma imagem forjada, onde pegou uma foto que o assessor dele, esse tal do CVC, tirou lá em Brasília no dia da posse, no dia 1º de janeiro de 2019, no dia da posse. Inclusive tem um adesivo na camiseta dele escrito: "Eu vim na posse". Apagaram o adesivo e forjaram essa imagem como se ele estivesse no 8 de janeiro, sendo que ele não estava no 8 de janeiro, ele provou com o GPS. Para justificar a busca e apreensão na casa dele? Exato, você disse tudo. Para justificar uma busca e apreensão na casa de um deputado federal e no gabinete do deputado federal.
forjaram uma imagem para que fosse justificada essa ação. Ou seja, com Não provas tinha visto isso. falsas. Isso é o tipo de coisa que nem na Venezuela aconteceria. Nós já passamos o nível Venezuela. Nós estamos assim, passamos a Argentina, passamos a Venezuela, também direto para a Coreia do Norte. Né? Estamos vendo aí uma tentativa de regulação da internet constantemente. Por quê? Foi depois do advento da internet que democratizou a voz do povo de verdade, porque até então você a sua opinião só podia sair da Globo, ou do Estadão, ou da Folha de São Paulo, ou das novelas, ou da lacrosfera. A partir do momento que veio a internet, que pessoas comuns começaram a ter voz e começaram a ser ouvidas, isso foi realmente a democratização dos meios de comunicação. Qualquer pessoa, você hoje, numa estrutura de uma sala aqui, num podcast, pode ser ouvida e assistida por dezenas de milhões de pessoas. Sim. Eu cheguei há um mês bater a CNN no meu canal do YouTube, num quartinho com uma câmera e um microfone. Investimento, sei lá, de 15 mil reais, eu bati a audiência da CNN nas redes sociais do YouTube. Então isso não pode. A partir do momento que as pessoas começam a ter voz, o sistema para de dominar o que as pessoas devem pensar. E aí eles vão vir de tudo com tudo. Agora, então, o projeto do governo agora, regulamentar as redes sociais, ou seja, censurar, ninguém vai poder falar de política mais, ninguém vai poder falar as verdades do que essa organização criminosa está fazendo, ou dos atropelos inconstitucionais do STF. E de lá para cá a gente tem trabalhado bastante para tentar levar essa informação para o público, né? Porque antes de resgatar o Brasil, as pessoas precisam entender que o Brasil virou uma prisão política. Sim. E a gente está tentando fazer isso agora. E uma questão é que, assim, o Bolsonaro já deixou de ser presidente do Brasil desde 31 de dezembro de 2022. E até hoje as pessoas ainda... e eu te falei isso lá no episódio anterior, né? Hoje eu me posiciono como de direita a partir do momento que você falou pra mim. Olha, se você não concorda com isso, então você é de direita. Eu passei, não, realmente, eu sou uma pessoa de direita. Meu pai sempre foi. E os valores que eu trouxe são de uma pessoa que se posiciona como de direita. Mas Bolsonaro deixou de ser presidente em 31 de 12 de 2022. E ainda se vê muito essa tentativa de colocar o Bolsonaro em tudo quanto é situação. Então, eu te falei isso aqui. Eu gosto de pensar pela minha cabeça. Então, eu busco notícia, o que o Gustavo tá falando, o que o outro tá falando. E o que é o normal, tiro ver os dois lados. As minhas próprias conclusões. Então, o que eu percebo? Que mesmo as coisas acontecendo, estando gritando na nossa face, as pessoas estão ignorando, né? É porque esse é o governo que está fazendo, então tá ok. Só que uma coisa que nós falamos também no último episódio e que continua pior, né? Nós estamos num cenário pior em relação à liberdade de expressão do que estávamos em julho do ano passado, é a questão de que hoje nós estamos batendo palmas para o silêncio dos nossos oponentes. Uhum. Amanhã nós podemos estar sendo as pessoas, né, que serão silenciadas. Hoje todo mundo bate palma para esse dragão, porque ele tá comendo seu adversário. Exato. Mas o apetite não acaba. Um dia esse dragão vai voltar justamente para você que bate palma. Exatamente. E aí eu gostaria de falar um pouco mais, porque é um assunto que me chama muita atenção, essa questão de Israel. Eu fiquei estarrecida quando eu li que não me lembro bem da notícia, mas que o Lula apoiou uma acusação, um julgamento, não me recordo bem, você vai saber melhor que eu, de Israel como genocida na questão Hamas, aquela questão Palestina-Israel. E aí, eu acho que isso é uma coisa muito séria para um presidente. Eu não sei quais são as consequências para o povo brasileiro de uma decisão dessa, de um presidente. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso, porque eu sou leiga, por mais que eu tente estudar, não consigo absorver essa quantidade de informações, mas você que está mais envolvido nisso. E é assim que o mal prospera, é fazendo tanta maldade paralelamente, simultaneamente, que a gente não consegue acompanhar tudo, tá? Mas vamos lá. A África do Sul entrou no Tribunal Internacional acusando Israel de genocídio, justamente porque Israel tentou se defender contra esse grupo terrorista que é o Hamas. Sim. Que inclusive fez apoio para o Lula na candidatura e parabenizou ele depois que ele venceu. O que aconteceu? Algumas ditaduras sanguinárias do mundo se aliaram à África do Sul, assinando junto com eles esse documento no Tribunal Internacional. Eu estou falando de ditaduras, tá? Venezuela, Cuba, Bangladesh, são ditaduras, Turquia. Pensa numas ditaduras sanguinárias. Assinaram. O único país democrático que assinou, qual que foi? Brasil. Tem base, como a gente diz em Goiás, né? Tem base um trem desse? O único país que é dita, né, uma democracia foi o Brasil. O resto é tudo ditadura. Então, assim,
Qual é o objetivo desse tribunal, dessa acusação? Tentar levantar a narrativa de que o Israel é o mal da história e que o grupo terrorista, ou os palestinos, são as vítimas e o Hamas é um grupo que luta pela liberdade. Sim. Já há uma vasta evidência de que isso não é verdade. Tá? Israel já ofereceu por 5 vezes um território para a Palestina criar o Estado deles. Inclusive, na primeira vez que isso foi oferecido, lá nos anos 60, 80% do território que é hoje, aquele território lá de Israel, faixa de Gaza, seria para os palestinos, Israel ficaria apenas com 20%. Eles só queriam uma terrinha, ali um setorzinho, tipo setor Bueno, falando, isso aqui é a nossa nação. Os palestinos não aceitaram, porque o objetivo do fundamentalismo islâmico é a não existência dos judeus. Eles não são contra o Estado de Israel, eles são contra a existência do povo judeu. Parece muito com um grupo político dos anos 40, né, da Alemanha. Isso me remeteu nazismo. Né? Ao nazismo. E aí o que acontece? Exato. Junto com uma imprensa, grande imprensa totalmente esquerdista, eles estão tentando levantar e fabricar uma narrativa de que Israel é nazista. Olha o nível de absurdo que a gente vive hoje. Hoje, a esquerda tenta falar que o povo judeu é nazista porque eles estão tentando se defender de um grupo que quer dizimá-los da face do planeta Terra. E Lula se posicionou ao lado dos terroristas. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Inclusive, eu recebi nesses últimos 30 dias 6 processos do grupo do PT, do PSOL, do PCdoB e porcalhada toda, porque eu peguei um documento de 2021, onde parlamentares e autoridades da esquerda, uma boa parte deles, inclusive, de instituições de ensino, professores de história, associação de história, associação de geografia, de faculdades, eles assinaram um documento em 2021 em apoio ao Hamas. Tem um documento, a imprensa publicou. Acho que eu vi esse. Aí o que eu fiz? Peguei esse documento, onde eles assinam, declaram a assinatura, não tem como contestar. Mandei para a embaixada americana, através do meu gabinete, e avisei a embaixada americana que tinha essas pessoas aqui no Brasil que apoiam um grupo terrorista. O que aconteceu? O visto deles foram cancelados e eles não podem mais entrar nos Estados Unidos. Eu sou a pessoa hoje mais odiada pela esquerda no Brasil. Então agora você realmente é muito odiado. Eles me odeiam. Não, sério, eu não imaginei que a coisa fosse dessa repercussão. Por quê? Porque pra mim eles iam viajar pra Cuba, pra Venezuela, pra Coreia do Norte. Então eles adoram ir pros Estados Unidos. Inclusive o Flávio Dino, comunista Flávio Dino, novo ministro do STF, tá nos Estados Unidos agora. Então, assim, esse posicionamento do nosso governo ao lado do terrorismo envergonhou muito o Brasil. Ao ponto que isso contribuiu para a redução dos investimentos internacionais. Os presidentes de grandes empresas, os grandes CEOs das maiores empresas do mundo, até de grupos de investimento, estão falando assim, peraí, eu não vou colocar dinheiro no país que apoia terrorismo. Isso pega mal para minha marca. Então essa é uma consequência, né? Uma dessas consequências Então, a boca do Lula, o fato dele ter colocado o Brasil junto com o terrorismo, né? E não é terrorismo qualquer. E eu até faço uma ressalva aqui. Terrorismo, a gente já conhece há décadas. É uma pessoa que vai lá, coloca uma bomba e mata inocentes. É uma pessoa que pega um avião e enfia num prédio. Agora, pegar bebê, cortar a cabeça do bebê, colocar no micro-ondas e assar essa cabeça no micro-ondas na frente da família, aí isso já não é mais terrorismo. Aí nós temos que inventar um novo nome para esse tipo de ação. Porque o terrorismo parece que ele não compreende a totalidade da perversidade desse tipo de ação. Porque é algo inimaginável. Nem a mente mais psicopata que já andou pelo território brasileiro seria capaz de pensar numa maldade dessa. Matar mulheres e depois estuprar o defunto dessa mulher na frente da família. Nossa. Isso é o que o Hamas faz. Assim, eu não vou falar o resto, porque só de falar isso já dá um brulho, né? É. Mas é isso, o Brasil é visto hoje um governo que anda junto com essas pessoas. E aí, além dessa, existe essa consequência de perder investimentos, e existem consequências ainda maiores, se é que pode existir alguma consequência maior do que a econômica hoje para nós? Olha, sinceramente, o fato e eu vou te falar, existe algo que pode ser pior que a econômica. Está tendo hoje um trabalho, principalmente nas instituições de ensino, nas faculdades, só para você entender, o berço do extremismo, radicalismo total, favorável ao Hamas, hoje está nascendo nas universidades federais. Como é que pode isso? Como é que pode instituições de ensino que deveriam ser responsáveis pelo avanço tecnológico, social, da qualidade de vida, do IDH, sair as próximas pessoas, os próximos líderes, tá servindo de berço do pensamento antissemita? O nazismo hoje no Brasil nasce dentro de uma sala de aula de uma universidade federal. Todas essas manifestações que estiveram no Brasil recentemente, de pessoas que foram para as ruas favoráveis à Palestina, o que é mentira, isso é uma fachada, porque na verdade é um ódio ao judeu, e para eles poderem expressar esse ódio ao povo judaico, igualzinho ao nazismo, eles precisam de uma bandeira que levante a moral.
Tipo assim, uma bandeira da virtude. Sim. E a bandeira da virtude que eles estão tentando levantar é o favorável aos palestinos. Os judeus ofereceram para os palestinos 5 vezes, em 5 momentos diferentes, um território para eles formarem o estado deles. Eles não querem, porque o que eles querem? Acabar com o povo judaico. Então, assim, o que é muito mais pior que o fato econômico, porque a economia a gente recupera em 10 anos, é a destruição do potencial intelectual do povo brasileiro. Os nossos jovens estão virando zumbis ideológicos. É triste, é de partir o coração. E quando eu falo isso, eu sou taxado como o deputado contra a educação. Ele é contra a educação, ele é contra a educação. Eu falo, não tem ninguém mais favorável à educação do que eu. Eu já estudei tudo que você possa imaginar de quanto que o investimento da educação básica reflete, é revertido imediatamente a um benefício da população. A melhoria do IDH, a qualidade de vida, tudo que você... diminuição da criminalidade. E por isso eu sei que também, da mesma forma que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Sim. Esse é o fator educação. Então, eles sequestraram a educação e estão derretendo a mente dos nossos jovens. Você vê um jovem, aqueles da bandeira LGBT, olha o nível que chegou. Uma pessoa que se diz LGBT, que se diz homossexual, que vai pra rua levantando a bandeira da Palestina. Para você entender a gravidade disso, na Palestina, se uma pessoa levanta uma bandeira LGBT, ela é apedrejada na rua. Sim. No Irã, ela é jogada dos prédios, é enforcada, eles são assassinados, porque eles são considerados o pior dos pecados. Aí você pega essa pessoa levantando a bandeira da Palestina, do fundamentalismo islâmico, é o cúmulo do absurdo. Me parece que as pessoas sequer sabem do que se tratam, mas se há uma narrativa que deve seguir por aquele caminho... Cool, eu quero ser cool. Pra eu ser cool, pra eu ser maneiro, pra eu ser descolado, aceito naquele grupinho, eu tenho que adotar todas essas bandeiras. A pessoa nem sabe que ela tá levantando a bandeira de um grupo que quer matar ela. É de partir o coração quando a gente vê isso. É um pouco desesperador pra mim, às vezes, assim. Eu me sinto... Eu olho e falo assim, gente, para onde estamos indo? Porque eu vi uma matéria esses dias... Eu não me lembro se foi uma pesquisa, vou buscar a fonte porque eu gosto de colocar aqui na legenda. Onde os homossexuais não podem simplesmente serem homossexuais mais. Se você é homem homossexual, está havendo uma tentativa de fazer com que você faça transição de gênero. Uma outra questão é, se você é uma mulher... Eu me confundo. Porque o negócio dá nó na cabeça. Se você é um homem trans... Homem trans é aquela mulher que acha que é homem. Se você é um homem trans... Gente... É que é confuso, né? Confunde minha cabeça. Não dá, é muita coisa. Corta a produção. É assim, ó. Se você é lésbica e você não quiser ficar com uma mulher trans, que é um homem... Você é homofóbica. Você é uma transfóbica. Exatamente, mas se ela é lésbica, exatamente porque ela tem atração pelo corpo feminino, um corpo trans não a atrai. Então, eu olho para isso e penso, para onde nós estamos indo? Aonde nós vamos parar? Porque saiu um pouco da questão de eu viver a minha sexualidade para eu interferir na sexualidade do outro de uma forma que... E aí, tudo agora é crime, transfobia, é racismo até ambiental agora existe. Deus me livre. Né? Então, racismo climático. Racismo climático, ambiental, tem racismo ambiental, tem racismo climático. Eu não consigo acompanhar, eu só vi isso, que tem racismo menstrual. Ambiental. Então, tudo é racismo. E eu até acho que quando há um cerceamento dos direitos da pessoa, né? Por ela ser isso ou aquilo, eu acho que isso tem que ser visto mesmo, tem que ser tratado. Mas acontece que tudo agora é racismo, tudo é transfobia e a gente fica um pouco sem saber, porque é confuso. É confuso e, mas você tem a obrigação de saber. Não. Como é que você vai explicar para uma pessoa que tem 80, 90 anos, se para nós que temos 30 e poucos é um pouco difícil de a gente conseguir assimilar tanta coisa. Afinal, nós já temos muitas coisas para assimilar, né? Nós trabalhamos, estudamos, muita coisa para assimilar. E aí, todo dia surge uma sigla nova, mas você é obrigado a saber. Então, às vezes, eu até evito falar para não me confundir. E entrando nesse assunto de, a mulher lésbica ser obrigada a ficar com a mulher trans, que agora eu consegui falar certo, tem também a questão da transição de gênero em crianças, que é uma coisa que é surreal.
E eu vi essa semana uma reportagem sobre uma família que perdeu a guarda do filho, se eu não me engano. Eu vi esse também. Por se recusar a trocar o pronome da criança. E aí eu gostaria de trazer um pouco sobre esse assunto, porque eu tenho estudado muito sobre isso desde que você esteve aqui. Que você falou, a gente estava falando sobre pedofilia, onde eu falei sobre minha história. E você falou uma frase que me incomodou. Me incomodou no sentido de como que eu não sei sobre isso. Como que eu que passei por isso nunca fui a fundo desse assunto para estudar. Então eu comecei a estudar sobre ideologia de gênero. De onde surgiu, e aí cheguei no John Money, que é um da pedófilo. família Heinz, família Reimer. E aí, quando você começa a pesquisar, e eu comecei a colocar algumas coisas disso ali no meu Instagram, as pessoas começaram a sair do meu Instagram, e eu sempre falo, o lado que defende pedofilia não é o meu lado, sabe? Eu posso te amar, você pode ser minha pessoa favorita no mundo. Se você defende a pedofilia, você não é uma pessoa que merece estar do meu lado. Não tem como nem amar uma pessoa que defende pedofilia, porque, Exato. pelo amor de Deus, não tem O nada amor mais perverso que a pessoa possa fazer O amor do que ceceia violar a inocência da criança. Esse pra mim é o capeta agindo. Então, comecei a estudar muito sobre isso, Gustavo, muito, e eu comecei a ficar assustada. Porque há quanto tempo isso já vem sendo desenhado, os experimentos, e parece que nós estávamos aqui dormindo. E aí você falou pra mim sobre a questão de... esqueço a palavra que você fala, sobre doutrinação. E eu falei pra você, eu não lembro se eu fui doutrinada, né? Talvez não doutrinada, mas acredito que muitas informações não chegaram a mim com as suas fontes completas, como deve acontecer com a maioria da população. Então, eu estava estudando sobre esse assunto a partir do momento que você falou, olha, existe relação entre ideologia de gênero, transição de gênero em crianças, né, com a pedofilia. E aí eu fui estudar e cheguei na raiz, você fica chocada no experimento. Você descobre, né? Exato. No experimento. E aí eu comecei a colocar ali algumas fontes de informações sobre o John Money, sobre o experimento com os gêmeos, né? Onde o rapaz, que eu não me recordo o nome dele, ele suicidou e em seguida... É o Reimer, John Reimer. Rob Reimer. Acho que é Rob, eu não lembro o nome do rapaz. Ele suicidou, mas antes de suicidar, ele desacreditou o experimento. Ele contou a verdade, sobre isso, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre, estando lá como deputado federal, como você acha que esse assunto vai caminhar aqui? Nós temos aí uma recomendação, um recuo da OMS em relação à transição de gênero em crianças. Então, gostaria que você trouxesse um pouco pra gente sobre esse cenário, porque passa pelo legislativo, né? As determinações da OMS, elas não são obrigatoriamente seguidas nos países signatários. São orientações, mas a esquerda usa essas orientações como uma bandeira de incisão, né? De colocar aquilo à frente. No Brasil, a ideologia de gênero, se ela for entendida pelo que ela realmente ela vai ser engavetada e nunca mais vai se falar sobre isso na história. Só que ela não é entendida como ela realmente é. Existe um processo de doutrinação, de manipulação da opinião pública para tentar fazer parecer com que ideologia de gênero tem alguma coisa a ver com homossexualidade. Então, quando alguém se posiciona contra a ideologia de gênero, já existe aquela imprensa que levanta, olha, ele é anti-homofóbico, ele não gosta de gays. Não tem nada a ver. São coisas completamente separadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, ideologia de gênero não tem nada a ver com homossexualismo, homossexualidade, absolutamente nenhuma. Tá? Inclusive, boa parte dos homossexuais são contra a ideologia de gênero. Porque ela sabe que a periculosidade que isso representa, não só para a população em geral, mas para as crianças. Nós estamos entrando num período pós-verdade, onde não existe mais realidade, não existe mais verdade objetiva. A verdade objetiva, ela é opressora. Se eu falar sobre isso, eu vou precisar de uns 6, 7 minutos aqui, tá? Pode falar. Posso falar? Pode. O espaço é seu. Para a mente progressista, o ideal, ele é sempre opressor. A gente estava falando antes aqui, por exemplo, por que as feministas odeiam a beleza, o padrão de beleza? Porque se existe um ideal do que é belo, aquela pessoa que não alcança esse ideal, ela se sente oprimida. Todo ideal, ele oprime. Tá? Uma pessoa extremamente bem-sucedida na sua área de trabalho, de certa forma, ela te oprime, porque você não está naquela posição. E você precisa trabalhar muito para chegar naquela posição. Só que tem coisas que são inalteráveis, como, por exemplo, a beleza. Né? Por exemplo, a Gisele Bündchen aqui. Tem muitas meninas que falam, nossa, eu nunca vou ser igual a Gisele Bündchen. Então, aquele ideal oprime, mas ele é um norteador. Não quer dizer que somente aquilo é belo, mas aquele é o direcionamento do que é belo, a simetria, a proporcionalidade e tudo mais. Então,
A mente progressista, ela tem como objetivo destruir o ideal, porque o ideal nos dá norteadores de valores. A família, por exemplo. Quando você vê uma família tradicional, um esposo e uma esposa que se amam, que vivem pelos filhos, e que existe isso, apesar da imprensa e a esquerda falar que não existe aquele pai que vive pela esposa, a esposa que vive pelo pai, e os dois que vivem pelos filhos, e aquela família que gosta de ficar junto, que se ama, aquilo é um ideal, mas ele é difícil de alcançar. Ele é um norteador, é um valor que todo mundo gostaria de ter. E aquilo que você não consegue ter, você tenta destruir. É aquela coisa da inveja. Ah, já que eu não posso ter esse carro, eu vou destruir esse carro. Já que eu não posso ter uma família, eu não posso ser bela como eu vou destruir esse padrão de beleza. Então essa destruição, essa tentativa de acabar com os norteadores dos nossos valores é o que a gente chama de pós-verdade ou pós-modernismo. Para resumir, assim, bem... Isso aqui é o que para você? Um copo com água. Certo. Essa é a sua percepção desse objeto na sua frente. Sim. O pós-modernismo diz que existem infinitas percepções do que é isso. E a sua percepção, ela apenas sobrepôs as outras porque ela foi colocada de forma opressora. O que isso quer dizer de maneira real? A família tradicional só é vista como a família ideal porque ela foi uma decisão de uma burocracia ou de uma burguesia, de uma elite opressora que decidiu que aquela é a família tradicional. A beleza da Gisele Bündchen, aquilo só é beleza porque uma elite opressora decidiu que aquilo é beleza. Um homem só é homem porque uma sociedade patriarcal opressora decide que o menino que nasce com piu-piu é homem porque é uma decisão de um grupo opressor. Isso exclui todas as outras formas de interpretação, exclui a liberdade interpretativa. Que existem, isso aqui pode ser qualquer coisa, isso aqui pode ser um unicórnio, pode ser uma águia, pode ser um cometa Halley. Pode ser um uísque, Isso se chama pós-modernismo. E o pós-modernismo é a nova bandeira do socialismo. O socialismo antigamente era o quê? Era colocar... Eu estou entrando numa profundidade grande. Pode entrar. Eu adoro, que eu aprendo O socialismo muito. e o comunismo, a ideia era colocar os donos dos meios de produção contra o operário. Era isso. Você tinha duas classes. Tá? Aqueles que eram donos da fábrica, dos meios de produção, e o proletariado embaixo. Sim. Então você tinha que colocar os dois, um em choque um com o outro, para ter o ódio ali, e através do caos e do ódio, um novo grupo subiu ao poder. Só que não deu certo. Por quê? Porque o capitalismo melhorou a vida de todo mundo. A gente diminuiu, nos últimos 200 anos, 95% da miséria. 95% da miséria do mundo foi retirada da miséria nos últimos 200 anos, graças à livre iniciativa, ao capital aberto, ao capitalismo. Quer dizer, se você tem alguma habilidade que você sabe fazer bem, ofereça ela para a sociedade vai te dar algo em troca. Sim. Então as pessoas foram desenvolvendo várias habilidades. E essas habilidades gerando novas habilidades. Informática, mesa, marcenaria, alvenaria, tudo que você possa imaginar. Porque isso você oferece para a sociedade algo, ela te dá algo em troca. Então o capitalismo acabou com essa briga. Então eles falam, agora a gente não tem mais condições, a gente não consegue mais colocar o empregado como empregador, o que a gente faz? Aí vem o pós-modernismo. Através dessa multiplicidade de interpretações de realidade, você consegue colocar o jovem contra o velho. O homem contra a mulher, o branco contra o negro, o norte contra o sul. Você consegue colocar vários mini-grupos odiando uns aos outros, e você cria o caos. E aí vem aquela coisa da minoria, da política da minoria. Eles não estão nem um pouco preocupados com a minoria e nunca estiveram. Eles precisam do ódio daquele grupo, que se eles convencem que aquele grupo que ele é oprimido, e através do ódio desse grupo eles transformam numa ferramenta política. E a ideologia de gênero é isso. Para você ter uma ideia, por que veio a ideologia de gênero? A bandeira do homossexual, de defender o homossexual oprimido, já não colava mais. Rio Grande do Sul tem um governador homossexual. Quantos cantores homossexuais a gente celebrava? Não existe mais. Existe uma pessoa, um idiota ou outro por aí que é homofóbico, que é do gosto de gay. Sempre vai existir. Como racista, sempre vai ter um babaca, um idiota. Mas não era mais uma coisa que mobilizava as massas. Não conseguia mais mobilizar as massas. Então eles inventaram uma nova coisa, que é o transgênero, né? A ideologia de gênero. E aí eles começam a convencer as pessoas através do pós-modernismo que, olha, não existe esse negócio de homem e mulher. Essa é uma construção de uma sociedade opressora que quer te convencer que você é homem, que você é mulher, para você executar papéis pré-estabelecidos por esse grupo opressor. E aí, você entrou num assunto que é profundo, mas... Não, pode falar, só quero fazer um comentário nessa questão que você falou aí. Porque aí, agora não tem homem e mulher, e aí eu perco o meu direito de ser mulher. Aí você falou tudo agora. A luta do direito das mulheres ao longo de 200, 300 anos foi jogada na lata de lixo.
E as mulheres feministas não estão percebendo. Foi assim, amassado e jogado no lixo. Todas as coisas, por exemplo, as mulheres conquistaram participar dos esportes, que foi uma batalha grande para elas conseguirem conquistar os esportes, certo? Aí depois foram criadas as Olimpíadas, os esportes só para as mulheres e tal. Agora, qualquer homem que estiver no fim da carreira, que nunca conseguiu alcançar no pódio, naquela posição dele enquanto homem, se identifica como mulher, entra num ringue, espanca uma mulher de verdade e ganha a medalha. Pelo amor de Deus. Isso eu acho assim. Todos os recordes das mulheres estão sendo batidos por homens, você estava acompanhando, né? Eu estou acompanhando. Natação, corrida, salto em distância, salto em altura, todos estão sendo batidos por homens. Então, e aí é onde nós mulheres acabamos deixando entrar esse cavalo de Troia, como diz um Cria de Fato, vou até marcá-lo nesse episódio, já te mandei até o Instagram dele, ele fala muito sobre essa questão de gênero, tem até um livro, ele fala que a ideologia de gênero é um cavalo de Troia, que se infiltrou na esquerda, e que as feministas defenderam isso tudo, e agora nós mulheres estamos perdendo nosso espaço. Então eu não tenho mais sequer direito a um banheiro feminino. Não, o que é uma mulher agora? Uma pergunta. Eu sou uma mulher. O David Walsh fez um documentário que é What is a Woman? Quem estiver assistindo, depois procura no YouTube. Acho que o YouTube não proibiu de... Digita no Google aí que vai aparecer em algum lugar esse documentário. What is a Woman? Basicamente, a coisa tá tão louca, tão deturpada, que ninguém consegue mais definir o que é uma mulher. Então ele pega lá uma expert de Harvard, PhD em transgênero, identidade de gênero, e pergunta, o que é uma mulher? Aí a mulher vira e fala assim, não, uma mulher é quem se identifica como mulher. Não, tudo bem, mas o que é uma mulher? É quem se identifica como mulher, ou seja, não existe a resposta. Se qualquer pessoa que se identifica como mulher for mulher, então mulher não é nada. Você entende? Sim. O valor da mulher passa a ser nada. Enquanto a visão machista... Olha que interessante, né? A minha visão é a visão machista, de acordo com eles. Uhum. É que a vida de uma mulher vale a vida de 10 homens. Não é à toa que ao longo da existência da humanidade, se há uma situação de risco, a primeira coisa que os homens devem fazer é o quê? Proteger a vida das mulheres e dos meninos, das crianças. Sabe Isso por quê? é o que os homens fazem, não esses mucilões. Não, esses Nutella, esses esquerdomachos de hoje são os primeiros a sair correndo, gritando. Ai! Os homens de verdade entendem, e é um entendimento instintivo. Se a gente tá aqui agora nessa sala e começa a pegar fogo no prédio, eu não sei nem o nome do cidadão que tá cuidando ali da televisão, mas a gente vai fazer uma trocada, um troco de olhar, a gente sabe que a nossa obrigação é cuidar de vocês duas aqui. Sim. A gente pode queimar, morrer, nós somos dispensáveis de certa forma, mas vocês têm o futuro da existência humana no útero, no ventre. Um outro exemplo, uma ilha. Coloca 100 pessoas numa ilha, tá? 100 mulheres e um homem. Essa ilha vai prosperar? 100 mulheres e um homem vai prosperar. Ela vai prosperar? Se botar ali nessa ilha 100 mulheres... Ai, Gustavo. um homem, ela vai prosperar, não vai? Vai prosperar. Agora, se tiver 100 homens e uma mulher... Não vai, porque uma mulher fica 9 meses gestando, então... Você tá entendendo? A sociedade ali daquela ilha vai envelhecer. Vai morrer todo mundo. A existência da humanidade depende das mulheres. É por isso que nós sabemos de forma instintiva que nós temos que proteger as mulheres. É por isso que no Titanic, 80% dos homens morreram. Morreram de forma cavalheirista. É a época do cavalheirismo, né? Que eles falam que é uma forma de opressão do homem, né? Não, foi o cavalheirismo. Olha, só tem tantos botes, vai morrer metade. Beleza. Mulheres e crianças. Subam nos botes que a gente vai morrer aqui nesse navio agora. Porque são mulheres e crianças. Valem mais do que a vida do homem. E o feminismo, sempre, o homem sempre viu a mulher acima. O sonho do homem é ser escolhido por uma mulher, Bartilha. Vocês são uma força da natureza. E o feminismo destruiu isso. Vocês têm a capacidade de olhar e falar assim, ó, aquele gene, aquele DNA eu quero perpetuar. Esse eu não quero, não. Olha o poder de decisão que vocês têm. Vocês decidem qual DNA vai ser perpetuado ou não. Os homens ficam só desesperados, tentando ser escolhidos por uma mulher. Fazendo o que for preciso. Tem que malhar, tem que fazer o que tem com o carro do ano. O que eu faço pra mulher me escolher? Vocês só precisam sair de casa e falar, aquele lá. Você entende a força? Sim. E aí isso tudo foi totalmente distorcido e fez com que essas novas gerações fossem criadas de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, hoje os homens, grande parte deles, como a gente falou, que são... Esquerdomacho, Nutella. Nutellas, né? Nutellas no sentido do quê? É difícil, Gustavo, para nós mulheres, a gente até estava falando um pouco sobre isso hoje, pra gente encontrar esse homem que de fato seja homem. Não tô falando de nossa, eu quero um homem que seja pra me sustentar, pra ser provedor. Não isso, mas um homem que me proteja.
Um homem que vai ficar do meu lado, que vai me defender, sabe? E como você falou, tá incendiando, é mais fácil eu ir lá apagar o incêndio do que alguns homens. Eu vejo uns vídeos que eu morro de rir. Da mulher e o cara passam uma barata, um rato, o cara grita e sai correndo, a mulher tem que cuidar do problema. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí, nisso... No assalto, o cara sai correndo e deixa a namorada pra trás. Já viu esse? Já. O que tá acontecendo com a humanidade, gente? Já aconteceu com você, né? Nunca aconteceu comigo, não. E sabe de uma coisa? Eu falei sobre isso ontem nos stories. Um homem que não me protege, que não me defende, ele não serve pra estar comigo. Mas a sociedade está ensinando aos homens que ele não pode ser assim. Porque se eu posso me defender, se eu me defendo sozinha, pra que eu preciso de você? Pra mais um peso morto pra eu ter que defender também? Não dá muito certo. Então, está muito pesado pra mulher, porque tiraram toda a sobrecarga do homem e colocaram em cima da gente. Não, agora você tem que ir pra lá, você tem que ser provedora. Você tem que fazer tudo sozinho, né? E é o seguinte, se você é mãe, você quiser ficar em casa cuidando do seu filho, você não pode, não. Você é quadrada, você é uma oprimida, você é uma coitada. Nossa, você ainda não se libertou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dedicar a vida pros seus próprios filhos é uma prisão, mas virar escrava de um cara numa empresa é liberdade. Porque eles falam isso pra você? Exato, porque eles falam que se você é funcionário, se você trabalha numa empresa, você está sendo escravizado, você está sendo... Não é isso que eles falam? Exato. Então, peraí. E aí, um dia eu tava conversando, uma amiga falou assim, mas você é super... Até te contei essa história. Você é super independente, você é feminista, assim. Eu falei, não sou. Eu sou independente, porque eu precisei ser independente. Inclusive, eu carrego um peso danado nas minhas costas por causa disso. E, honestamente, eu adoraria ter um homem que, né, ter uma família e tudo mais. E eu adoraria, se meu marido me permitisse, não ter que sair da minha casa pra trabalhar. Você acha que eu quero passar estresse? Cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ter que ficar tomando decisão o dia todo? Quero isso, não. Só de você falar isso, pode ser cancelada. Agora, sabe o que eu falo? Eu sigo muito o psicólogo mais famoso do mundo, que é o Jordan Peterson. Um professor de psicologia da Universidade de Toronto. Eu li os livros dele, que fez um dos mais lidos do ano 2020. 12 Regras pra Vida, Antídoto pro Caos. Eu falo sempre dele. Ele fala assim que o que fez ele se verbalizar contra o feminismo, que ele sempre foi uma pessoa bem quietinha na dele, estudioso. O que fez ele começar a verbalizar contra o movimento feminista é porque ele só recebia mulheres entre 40 e 50 anos no seu consultório, que haviam caído na narrativa do feminismo, haviam sido enganadas por essa ideologia e focados na carreira, em ganhar dinheiro, em ter essa ascensão, em ganhar dinheiro e tal. E chega nos 40, 50 anos, não tem uma família. Não tem um filho para visitar aos domingos, não tem ninguém, não tem um vínculo familiar com ninguém, entra em depressão profunda e não consegue mais trabalhar. Que ela para e pensa, o que eu fiz com a minha vida? Eu dediquei minha vida para ser promovida, para ganhar dinheiro. Hoje eu não tenho uma família, eu não tenho um filho, e nem uma filha. consigo trabalhar, porque... E aí já tá naquele momento que não dá mais para ter família. Já chegou nos 40 anos, fica muito difícil. Reprodução. E aí, uma pessoa que jogou a vida fora não vai deixar um legado, uma família, porque caiu na narrativa. Ele falou assim, cara, o que eu tô vendo de mulheres que entram em processo de depressão profunda, suicídio, automutilação, por conta disso, ele falou, tem que começar a falar. E uma das coisas que fez ele famoso é que ele começou a falar, parem de ser enganadas pelo movimento feminista. Isso vai acabar com a vida de vocês. E não só nas mulheres, o resultado disso nos homens. Sim. Porque as mulheres começaram a criar os meninos impedindo que eles alcançassem a masculinidade deles. Exato. Olha, não pode ser coisa, não, você não pode ser assim. Aí viram homens afeminados. Não tô falando gay, não, tá? Sim. Homens afeminados, que fala que é homem, tem atração por mulher, mas não conseguem instigar na mulher aquele lado feminino, porque ele não é um macho, ele não é másculo, ele não é defensor, ele não é provedor, ele não tá ali pra família. E a mulher vai tomando nojo desses caras e não consegue ter um relacionamento. E biologicamente falando, o homem tem mais força que uma mulher. Pode ser o homem mais magrinho, se tiver o adolescente aí, o filho da Natália. Eu e ele vai ser mais forte que eu, né? Isso é verdade. Então, isso é inquestionável, porém está sendo questionado. Não, eles falam que essa biologia tá ultrapassada. A biologia Não, essa biologia tá ultrapassada. O negócio agora é construtivismo social. Construtivismo social. Tá tudo perdido. Bartilho, o mundo tá ao avesso. O mundo tá perdido. Eu fico pensando, às vezes, assim, meu Deus, a gente tá lutando contra certas coisas que como é que alguém teve a capacidade de pronunciar isso pela primeira vez? Gustavo, às vezes tipo, me dá homem, mulher é mulher. Não, eu sinto isso às vezes. Eu falo, a gente tá tendo que lutar por coisas básicas. Às vezes me dá desespero, porque assim, eu tenho muitas amigas feministas. Muitas. E as minhas amigas são, assim, muito parecidas comigo. Mulheres que tiveram que dar conta da vida e serem independentes. Mas eu sempre fui independente, mas eu nunca fui feminista. Jamais.
Tive minhas questões e tal, mas nunca fui. E o que eu vejo das minhas amigas que estão me assistindo, porque eu tenho certeza que elas vão assistir pra me criticar. Um abraço para as amigas que criticam a Abraço pra vocês partilha. que criticam, vocês não vão parar. Pluralidade de pensamentos, gente. Não pode vamos ser ver. atacando as pessoas porque elas pensam diferente. Exatamente. Você é mulher. Você tem que pensar exatamente como as feministas ou você não é mulher. Eu não sou mulher. É. Eu sou, sei lá o que eu sou. Eu sou mulher. Pra eles eu não sei, Mas pra o quê? mim eu sei. O que é uma mulher? O que é mulher, né? Mulher é o ser mais perfeito que Deus criou. E é verdade, é mesmo. E é mesmo. Isso Até que o homem foi primeiro porque foi o teste. foi o teste aí. Foi o teste. Deus Não, peraí, agora eu sei aperfeiçoou. como é que faz o negócio. Deixa eu ver. Agora Sim, né? Ó. E aí, até esqueci o que eu ia falar sobre as minhas amigas. Aí, mulheres independentes. E aí, aquela questão que a gente tava conversando, que eu abri uma caixinha ontem sobre relacionamento, e uma delas falou assim: como conhecer um homem próspero? Algo assim. E aí a pergunta é: será que você quer um homem próspero? Não, a pergunta é: o homem próspero vai querer você? vai querer Eu te você? garanto que não. É. O homem próspero, ele vai querer uma mulher com energia feminina. Exato. E essas feministas não têm. Então vai ficar sozinho. Me desculpa, mas vocês vão ter 10 gatos, 50 gatos com 60 anos de idade. E por que elas não querem também, não conseguem, Gustavo, sustentar uma relação com um homem próspero? Porque elas não abrem mão do controle. E uma pessoa próspera e independente, ela não vai aceitar ser controlada. Nós também não queremos um homem que nos controle. Entendeu? É diferente. Aí entra essa questão de submissão que está na Bíblia e que muitas vezes as pessoas confundem o submissão com subjugação. E submissão é estarem juntos na mesma missão, que é o que é a definição bíblica, né? E eu vou te falar, acho que o meu sonho é um homem que me lidere, pode liderar. Vou fazer uma pergunta pra você. A gente vive no mundo patriarcal. É a grande narrativa do feminismo, certo? Sim. Qualquer casa que você for, onde exista o marido e a esposa juntos, qualquer casa dentro daquele lar, daquele domicílio, a esposa que manda. Sim, na minha casa. Não, minha mãe eu, sinceramente, nunca conheci um lugar onde o homem fala... Eu tenho 25 anos, né? Separei recentemente, mas foram 25 anos de casamento. E é assim. Porque o homem entende que é o humor da mulher que determina toda a energia daquele lar. do lar. Então você faz de tudo pra mulher ser feliz. Não adianta. E dessa forma que ela tem o controle. Na guerra da selva, do dia a dia, na guerra das armas, na guerra da sobrevivência, aí é o homem que vai pra frente. É ali, sempre foi. É o homem que saía pra caça, é o homem que saía pra arma, pra guerra. Então na luta do dia a dia, mas quando chega em casa, pode ser o maior guerreiro que for, pode ser o cara mais porreta que for, dentro de casa, existe sim o controle da mulher. Mas aí que tá, não é um controle por autoridade, é um controle por ternura. Exatamente. E as mulheres estão perdendo isso. E não é controlar, cerceando a liberdade do outro ou ditando como o Nunca. outro vai Se ser. começar a ditar, né? o homem vai pular fora. Exatamente. Mas é pela ternura. É pra aquele jeito, meu bem, eu vou sair hoje pra jogar futebol com os meus amigos, tá? Tudo bem, você que sabe. Não vai mais. Ele não vai, nossa, vai me dar problema, vai ficar de mau humor. Vou ficar em casa, liga, minha amiga, galera, foi mal, foi ameaçado aqui, não vai ter como ir. Ó, a mulher tá brava, tá nervosa, não vou poder ir. E aí, uma outra questão sobre as minhas amigas que estão, e com certeza ouvindo o que eu tô falando, é que todas querem um relacionamento. Mas passam o dia inteiro no Instagram falando mal de homem. Então, É engraçado você ver. então, peraí, eu falei isso pra minha amiga, eu falei ontem, minha língua tem horas que é uma língua de chicote, né? E eu falei, mas peraí, deixa eu só entender. O Instagram é uma vitrine. A pessoa que tá ali te conhece, e aí você tá lá o dia inteiro falando mal de homem. Você acha mesmo que você vai conseguir um relacionamento? É triste, são pessoas que não percebem que elas estão construindo o fracasso da vida pessoal delas, mas achando que estão defendendo uma bandeira em prol das mulheres. E nunca houve um caso de uma ideologia que escolhesse tão equivocadamente seus inimigos quanto o feminismo. A humanidade, gente, é porque o homem e a mulher sempre souberam trabalhar juntos. Cada um com as suas habilidades. O homem mais forte indo pra guerra, trabalhando. Nunca existiu. Eu vou falar, eu tô conversando com as suas amigas agora. Posso conversar com elas? Pode, amigas da partilha. Amigas e seguidoras, né? Deixa eu Porque agora explicar. meu Instagram tá grande. Nunca existiu um grupo de homens opressores que decidiu que as mulheres tinham que ficar em casa enquanto eles saíam pra trabalhar. O que existiu foi um grupo de homens que entendia que trabalhar era arriscado e que as mulheres não precisariam correr esse risco. Eles iam correr esse risco. Há 500 anos atrás, 1.000, 200, 100 anos atrás, sair para trabalhar era praticamente sair para morrer.
Era sair para caçar debaixo dos elementos, sem proteção nenhuma. Era sair para fazer uma estrada de ferro a 200 quilômetros de qualquer civilização. Se você cortasse o dedo, você morria de tétano. Era ir para guerra. Era descer minas de carvão de 200 metros de profundidade, sem ventilação, para morrer de inalação de tóxico. Trabalhar era morrer. Não é que nem hoje, não, com ar-condicionado, com metrô que te leva e te busca na sua casa. Era sair para morrer. Então os homens, os meus antepassados, homens de verdade, falavam, galera... As mulheres, vamos deixar elas em casa, num ambiente protegido, resguardado, para elas poderem cuidar dos filhos, que são pessoas inocentes e que são inofensivos, e nós vamos nos sacrificar por elas. Aí o feminismo pegou isso e transformou em opressão. É uma coisa tão doentia. Só que como isso, ao longo de milhares de anos, se transforma em cultura, quando a sociedade evoluiu, Bartilha, e começou a ter a possibilidade da mulher ir trabalhar sem correr o risco de morrer, como a cultura existia há muito tempo, ela demorou a se adaptar à evolução tecnológica. Foi só isso. Sim. Foi uma cultura que existia de forma consolidada há muito tempo e os homens já achavam que tinha que ser daquele jeito. Mas não é porque a mulher era incompetente. Era a cultura. A mulher é protegida, o homem se arrisca. Só que aí a sociedade desenvolveu tecnologicamente, a medicina desenvolveu, o meio de transporte desenvolveu, então se tornou seguro trabalhar. Pra você vir aqui hoje participar desse podcast, você não teve um monte de lança cruzando sua cabeça, você não teve que entrar dentro de um túnel cheio de toxina. Não, você não teve que andar 200 km no deserto. Então, ok. Aí os homens se adaptaram. Só que as mulheres, ao invés de ter aquela gratidão, porra, foram milhares e milhares de anos deles morrendo pra gente poder estar onde tá hoje, não, vamos odiar eles. Esse foi o jeito certo. Pequeno grupo, né? E aí tem a questão Chato pra caramba. de quando a gente toca nesse assunto, falar assim, mas homens agridem mulheres, etc, etc. Aí pegam... Não todos os homens agridem todas as mulheres, né? Existem, sim, homens com... E eu arrisco a dizer, porque eu já falei isso pra você, né? Eu tive uma situação de agressão num relacionamento. Sim. E aí, estou passando pano pra ele de forma alguma. Acho que ele, com a consciência dele agora. Mas uma família totalmente disfuncional. Então, não tem como... não tem como existir um adulto saudável se a infância dela foi disfuncional, numa família disfuncional. E aí a Hannah, uma psicóloga maravilhosa que esteve aqui, ela fala, a infância é o alicerce da vida, cuidemos bem dela. Então, quando eu vou olhar para ele, né, para a família dele, é uma família totalmente desestruturada. Então, uma família desestruturada cria adultos desestruturados. E aí sim, esses adultos desestruturados vão agredir, vão roubar, vão matar, etc, etc. Né? Em relação a isso, eu acho interessante uma pesquisa da Universidade de Sydney. Eu não vou lembrar o ano. É só jogar no Google. Pesquisa Universidade de Sydney Violência Doméstica. Nessa universidade, eles descobriram que a violência doméstica da mulher contra o homem é maior que de um homem contra a mulher. Por que isso não chega lá nos históricos oficiais dos estados e do governo? Porque o homem não tem coragem de ir lá denunciar. Dois motivos. São dois. Um é esse, é o cultural. O homem que apanha, ele não vai em delegacia jamais. Você não vai ver isso. Né? Ele apanha, ou ele acha que ele mereceu. Eu acho que acontece. Eu já levei uns bofetão também, já falei, não, você mereceu, Gustavo. Deixa eu ficar quietinho. E segundo, a mulher não tem a força necessária para causar um hematoma, uma dor, um ferimento, ao ponto de realmente ser algo que tem que ir pro hospital, alguma coisa assim. Uhum. Então, o homem leva aqueles tapas, aquelas unhadas, aqueles arranhão e fica quieto, vai dormir no sofá ainda. Só um beliscãozinho ali, tá? Mas a frequência era maior. Uhum. O que acontece é que quando o homem agride a mulher por ser mais forte, a gravidade é maior. Então, há uma diferença entre frequência e gravidade. Uhum. Eu achei interessante essa pesquisa, eu fiz até um vídeo sobre ela, já tem uns 3 ou 4 anos. E aí a esquerda veio pra cima de mim, veio bater e tudo mais. Eu falei, cara, mas o que vocês querem? É uma pesquisa, tá isso. É aí. E eu vou te falar, a maioria dos homens que estão aí já levou ferroada, já levou unhada, já levou... A gente sabe como é que é. Só que pra nós é como se fosse normal. Agora, é uma covardia o homem bater na mulher? Total, porque é uma força maior. Mas não é só na mulher. Se um cara grande bate no anão, também é covardia. Sim. Se há uma proporção de esforço, desproporção de esforço descomunal ali, um não deve brigar com o outro. Não se deve partir pra agressividade. O problema, vamos lá. Se colocou na cabeça das mulheres essa ideia do feminismo e de que de jeito nenhum o homem pode agredir a mulher, que mulheres usam isso a favor dela. Uhum. A mulher tem instinto de violência também. Sim. Ela também tem vontade, às vezes, de agredir. E com essa ideia de que se o homem agredir, a vida dele tá acabada, e às vezes a mulher, na hora da raiva, quer acabar com a vida do homem, ela vai procurar essa agressão. E isso tem que ser falado. Sim. Muitas mulheres fazem isso. Aquela menina lá, a Nájila, que tentou gravar o Neymar
Não sei se você lembra dessa história, que ela colocou o tablet ali, que ela foi pra cima dele, começou a esbofetear ele. Qual que era a vontade dela? Que ele revidasse. Que te empurrasse. Se ele revidasse uma vez, ele tava preso o resto da vida. Sim. Então, as mulheres são capazes de agressividade também. Só que agora, com essa narrativa de homem não pode fazer nada, elas estão indo pra tudo. E o Jordan Peterson falou de outra coisa, eu adoro o Jordan Peterson. Ele falou o seguinte, as mulheres têm uma forma diferente de exercer sua agressividade. Ela faz isso através de, isso estudos, tá? Fofoca, insinuação e destruição de reputação. Sim. Aí tem um estudo sobre isso. Fofoca, insinuação e destruição de reputação. Então, quando a mulher quer destruir um homem e ela não pode destruí-lo fisicamente, ela consegue acabar com a vida desse cara se ela quiser. Ela vai fazer fofoca, insinuação e destruição de reputação. E é aí onde muitas vítimas reais são desacreditadas. Porque algumas mulheres usam, né, dessas situações para imputar crimes que homens não cometeram. E as mulheres começam a ficar desacreditadas. Né? Então... Isso é verdade. Até aproveitar que eu sei que você tá indo... Pessoal de Palmeiras, de Goiás, não fiquem bravos comigo. Que eu tô chegando aí agora, hein? Tá chegando. Eu queria só entrar nesse assunto porque foi uma notícia, eu te falei, que me pegou. E aí a gente não teve tempo de conversar aqui sobre essa situação do Cajuru. Eu vi o vídeo da Etienne, eu fiquei assustada, eu parei o que eu tava fazendo pra assistir aquele vídeo mesmo. Porque eu falei, o que aconteceu que a Etienne tá no jornal, né? Uma página de jornal. Papo Aberto, se eu não me engano. Papo Aberto, Papo Aberto. Isso. E Diário do Estado também. Sabe? Diário do Estado. Eu vi no Papo Aberto. E aí eu parei pra ver que o Cajuru havia dito em uma rádio que você agrediu a Etienne. Foi. E que esse foi o motivo da separação de vocês. E que meu filho tem uma empresa fantasma. E que eu recebo 250 mil do Bolsonaro pra falar bem dele. Pra falar bem dele. E que eu tenho patrimônio de 6 milhões. Porque Gustavo, teve um patrocina meu podcast. Se eu pegar 6 milhões, eu tava feliz demais da conta. Tá doido. 6 milhões, vai? Do seu patrimônio, 6 milhões. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Ajudar os amigos. Eu tô pontuando em primeiro lugar nas pesquisas de Goiânia. Né? Sem fazer nada, né, pra prefeitura. Eu não fiz nada, nem falei, nem fui em lugar nenhum. Enquanto os outros estão gastando milhões aí já, comprando um monte de gente. Eu tô só fazendo meu trabalho e tô em primeiro lugar. E você quase não fala sobre isso. Não, quase. Porque eu já tentei puxar sua língua. Eu comecei hoje eu saí, fui lá na região noroeste, fui fazer algumas coisas. Primeira vez, hein? Engraçado. O que o PT, o que a esquerda faz? Eles pegam uma pessoa, tipo um porra louco, um biruta mesmo, como o Vanderlan, e fala pra ele dizer certas mentiras em rádios, porque ele leva o processo, ele não tá nem aí, ele é um cara que fala qualquer coisa pra ter atenção. Pra ser convidado pra uma entrevista, pra uma rádio, ele fala qualquer coisa. Ele fez isso na época do Marconi, fez isso no Marconi de novo no ano passado, na eleição pra senador, e agora ele foi o escolhido por essa turma pra fazer isso comigo. Então, pra ser convidado e ter audiência, ele sai por aí falando que meu filho tem empresa fantasma, eu recebo dinheiro do Bolsonaro, eu agredi a minha ex-esposa, eu tenho 6 milhões de patrimônios, conto patrimônios, não sei o que. Beleza. A gente nem respondia, já é a terceira vez que ele fala isso. Eu nem respondia porque é um cara totalmente descredibilizado. A gente nem dá atenção pro Cajuru. Ninguém dá atenção pro Cajuru, nem lá em Brasília. Só que dessa vez ele falou e o vídeo viralizou nos grupinhos de WhatsApp. Aí a minha ex-esposa foi lá e gravou um vídeo. Falando, isso é mentira. Cajuru, vai cuidar da sua vida. Isso nunca aconteceu. E soltou um print também. Ela postou um stories também, um print nos stories e esse vídeo também. Vai cuidar da sua vida, isso é mentira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, beleza, vamos ver se acaba por aí. A gente mandou pra várias a imprensa daqui, mas eu tenho certeza que a imprensa vai voltar com essa história. Sim. Pra você ter uma ideia, hoje de manhã tava tendo 1h30 de programação na Rádio Band sobre os candidatos a prefeito de Goiânia. Eles ficaram 1h30 falando dos candidatos a prefeito de Goiânia. Não mencionaram meu nome uma vez. O número 1 nas pesquisas. Número 1 não foi mencionado. Não existe. O Gustavo Gai nem existe, né?Esse povo me odeia, eu não tô nem eu. Desculpa, eu tô cagando andando pra eles. Mas vai ser assim, esse ano, Bartilha, vai vir desse nível pra pior. Eles, assim, eles vão tentar de todas as formas destruir agora. E que pena que os veículos de comunicação se prestam a isso, né? Porque eu acho que o papel do jornalista... Por audiência, pra destruir um cara de direita? Então, mas é isso, é porque eu acho que o papel do jornalismo é levar a informação verdadeira. Isso existe há muitos anos já. Exatamente, mas que pena de verdade, porque assim, eu acho que a informação deve ser, e eu sempre vou prezar por isso aqui, onde eu for, a informação deve ser levada como ela é, verdade. Então, se você é um candidato... Se fosse assim. Exatamente. Por isso que dá desespero.
né? Porque a gente já não sabe Por isso que você mais. faz a coisa certa em buscar outras fontes de informação. Eu sempre busco, porque eu acho que não dá pra gente confiar em narrativas, não dá... Se disserem assim, o Gustavo falou isso, eu vou lá pegar o seu vídeo Mas na não tira por íntegra. certo, não. Vamos ver primeiro, vamos Isso, analisar. não, o Gustavo falou isso, eu vou lá, eu quero ver o vídeo na íntegra pra ver se você falou mesmo. Porque sai lá a notícia, Gustavo falou isso, o Lula falou aquilo, Por exemplo, o essa do Bolsonaro racismo, falou você aquilo. chegou a ver? Que agora eu tô sendo indiciado, virei réu por racismo. Naquele caso do podcast. Foi. Você Eu chegou- assisti, Você assistiu? eu assisti o Que podcast. absurdo aquilo, gente. Eu tô até hoje assim, eu não acredito que eles me indiciaram por Gustavo, racismo eu por isso. assisti e não foi só uma vez, porque aquele podcast aconteceu antes de você vir gravar comigo. Foi mesmo, a gente chegou a falar dele aqui. Sim. E aí eu assisti, vi a notícia, eu falei, deixa eu ir lá assistir de novo, porque eu acho que eu assisti errado. Gustavo racista, o bicho é quase preto, cara. Eu falei, não, gente, eu assisti errado, porque eu lembro da conversa ali. E não aconteceu. Houve uma correlação por parte do anfitrião lá do podcast, mas não da sua parte. Não, e nem dele. E nem dele, não. houve isso. Como é que é? Ele falou sobre, ele trouxe não uma correlação, trouxe a notícia de uma pesquisa. É, Eu falei isso dos aqui. continentes e o Tava QI médio. fresquinho na minha cabeça. Ele falou sobre uma pesquisa de um QI YZ. E foi isso, ó. Você viu, Gustavo, aquela pesquisa Pronto. que aconteceu Aí, de assim, repente, jogaram assim? no meio isso, jogaram macaco no meio. Eu falei, meu Deus. Aí, do dali céu. a pouco, eu li a notícia. Gustavo compara QI... Acho que foi mais ou menos assim, eu não lembro bem. Isso foi julho que eu assisti. Gustavo compara QI do africano ao QI de um macaco. Foi mais ou menos assim, não Essa foi a manchete. Essa Eu foi falei, a meu manchete. Deus, eles foram longe demais. Eu falei, agora. gente, mas não teve nada disso. Houve uma pesquisa que o cara que estava te recebendo no podcast mencionou. Foi isso que E aconteceu. eu falando de ditadura, que ditadura acaba o QI do povo. E acaba mesmo. Inclusive, o Brasil é uma ditadura. Nós vivemos uma ditadura e o QI do povo brasileiro tá caindo. Com certeza. Pela primeira vez na história. E olha que eu falo que lá na época em que eu sempre estudei em escola pública, né? A gente não tinha tanto acesso a digamos assim, a educação. Era só escola pública e era daquele jeito e tudo mais. Mas, pelo menos naquela época, a gente ainda conseguiu. Eu acho que ir pra frente. Essa geração que tá aí, eu não sei o que vai acontecer não, hein? Tá Tô difícil. preocupada. Você quer saber? Assiste o filme que chama Idiocracia. Vou assistir. Já assistiu? Você que tá assistindo agora, Idiocracia ou Idiocracy. Procura aí, assiste esse filme. Esse é o futuro do mundo se a gente não reverter esse processo de imbecilização. Já assistiu? Eu vou assistir. Tá Idiocracia. Assista. Qual É bom o filme, é uma Netflix? comédia, você vai morrer de rir. É? É bom mesmo, não é um filme documentário nem nada, não. É um filme... Vou Muito assistir. Gustavo, 1 hora não é suficiente pra ter você aqui. Não é. entendeu? Nossa, eu vou ter que cancelar Palmeiras. Vai não, eu vou te liberar. Mas eu acho que tem que ser assim, você vai ser candidato, Sou pré-candidato. já é pré-candidato e ano que vem, né? É que agora? É agora? É, Esse ano? outubro, Gente, 6 meses. 2024, Bartilha. Daqui a pouco eu viro Eu tô prefeito. se Então, continuar. então nós vamos conversar Menina, você não tá mais, né? entendendo. Eu tô correndo um sério risco de virar prefeito dessa cidade. Você não tá entendendo. Nossa, Porque eu nem comecei a fazer nada, não tô fazendo nada. tô correndo risco. Nossa, que risco, hein? A gente vai achar ruim demais, credo. Mas olha, eu gostaria que você voltasse aqui nesse período. Volta. Se você puder, claro, pra conversar com a gente É bom sobre você isso. chamar uma amiga feminista sua pra gente conversar, pra eu entender como é que funciona a mente. Eu desse acho que povo. elas não vêm, Gustavo. Chama. Amigas feministas, vocês estão convidadas. Inclusive, Bateu um bate-papo. eu já convidei, tá, deputados de esquerda pra virem aqui. Hum. Porque disseram que eu só convido você. Eu já convidei, mas ninguém me responde. Então, Ué, senhores deputados de esquerda, nós queremos te ouvir, por favor. Responda. venham participar. Eu não vou Venham estar aqui não, vai participar. ser só com a Bartilha. É, vai ser só comigo. Prometo que vai ser maravilhoso. Gustavo, mas eu gostaria realmente que você voltasse aqui para falar sobre Volto. a sua candidatura, sobre seus planos para essa cidade maravilhosa chamada Goiânia. Só faltou ter uma praia. Você vai construir? Vou fazer um ali no Rio Minha Ponte, vou na praia ali. Gustavo, só para descontrair, né? Mas Goiânia só falta praia, Vou Gustavo. puxar o mar. Cidade Vou mandar Puxa. fazer uma vala lá do Rio de Janeiro até aqui, assim, ó, pra trazer o mar. Pode ser. Mas o Rio não, que a água é fria. Pode ser da Bahia? Não, Rio Água é boa. É fria, gelada demais aquela água. Será que até lá chega aqui Mas quente? o calor de Goiânia tem que ser mais gelada. Chega quente aqui. Gente, a quinta série, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? A educação. Criança dentro da gente não pode morrer jamais. Isso é É. importante, viu? Mas eu gostaria mesmo que você viesse pra gente conversar sobre tudo isso. E conversar sobre mais um monte de assunto. Porque 1 hora com você não dá. Tem que ser, Não, tem que ser 2 horas. Pelo menos. tem que ser vários episódios. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
Só espero que eu não leve processo nenhum por conta desse podcast. Eu cometi algum crime, amigo? Você que tá assistindo, eu cometi algum crime? Cometeu algum crime? Não, cometi algum crime? Não, foi tudo de boa? Vamos chamar os advogados. Hoje em dia, qualquer coisa que eu falo é impressionante, vira processo pra cima de mim, eu não aguento mais. Na verdade, todos nós, né, Gustavo? Eu acho que a gente tá... Não, mas não... você... Eu sou sócio do escritório de advocacia já pra me defender. Não, você é um caso que... Loucura. Loucura. Mas eu acho que, assim, estamos em um momento em que estamos tendo que nos preocupar com o que falamos, assim, no nível... Porque não devia existir isso, não devia acontecer. Poxa, tem que agora vigiar o pior crime ideias. hoje são palavras. Roubar, traficar, matar, sequestrar. Nada disso. Estuprar pedofilia, criança. Inclusive, né? O padre. Não, é de Ai, boa. nossa, eu queria tanto ter falado Padre sobre o padre. Né? Nada disso é ruim. Agora, falar coisas que a gente não quer, que eles não querem ouvir, aí você tá passando os limites. E aí, sabe o que me choca nessa situação do padre? É que antes de surgir essa análise do vídeo do padre, eu vi várias pessoas colocando lá, ai, o padre, coitadinho do padre. Surgiu o vídeo. Análise forense, era o padre mesmo, tá comprovado, cadê? Todo mundo caladinho. Sabe, é isso que é incoerente pra mim. Porque, pô, eu te adoro, mas você cometeu um crime, você tem que pagar pelo crime que você cometeu, entendeu? Não, eles não têm necessidade de votar no Lula sabendo que o cara é criminoso. É surreal. Espero a coerência desse povo, não. É desesperador. Eu amo meu país, mas assim, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. É desesperador ver a situação em que a gente tá. Essa imbecilização das pessoas. Mas enfim, só 1 hora hoje, gente, porque o Gustavo tem compromisso com os palmeirenses. Palmeirenses. Com os palmeirenses. Imagina quem é corintiano lá em Palmeiras, hein? Pois é, eu fiz essa piada lá. Eu fiz essa piada lá, você acredita? Hoje eu tô na 5ª série total. E nem tô tranquila. Mas, enfim, quero te agradecer mais uma vez por você ter topado vir aqui. Espero que você volte muitas vezes aqui. Sim. As portas são abertas. Vamos conversar bastante aí sobre a sua candidatura para a Prefeitura da Cidade Maravilhosa, que na verdade é Goiânia e não Rio de Janeiro. E te desejo tudo de bom, ainda mais força para lidar com tudo isso, que eu sei que força você tem bastante, caráter você tem. Te desejo que Deus te proteja muito disso tudo aí, para que você continue firme no seu propósito. Obrigado pelo convite, é um prazer, é uma terapia, né? Num dia a dia tão corrido que a gente tem hoje em dia, tão pesado, com assuntos tão importantes que a gente tem que decidir o dia inteiro, vim aqui bater um papo leve, é muito importante, muito legal. Vou sair daqui com as energias recompostas para poder continuar essa semana. Obrigado. Me chama mais vezes que eu virei, porque até fez bem para mim, tá bom? Eu vou chamar toda semana. E quem não segue a Bartira, compartilha, clica no botão aí, aprende a seguir, entendeu? E joga nos seus grupos também aí, principalmente no grupo das feministas, aquelas raivosas do cabelo do sovaco cabeludo, joga no grupo delas aí, pra elas sair dessa mentira, dessa farsa e vir fazer uma família e ser feliz. É isso aí, porque todas querem no final uma família, mas vocês não vão conseguir uma família falando mal de homem, porque o homem que você quer maravilhoso não vai gostar de ver você falando mal de homem, tá? Então, isso aí. Vamos mudar. Então, Gustavo, muito, muito obrigada. Nossa, feliz demais com mais um episódio com você. E agradecer. Vem cá. Vamos apresentar aqui. Vem cá. Tem um convidado especial. A convidada não quer aparecer. Vem cá, ó. Temos... Gente, eu tô me sentindo do Beto Ribeiro, lá do Crime S.A., né? Porque ele tem... Você viu que ele tem lá os convidados que ficam... A plateia, a gente teve audiência aqui agora. Teve audiência. Gostou? Gostei, foi muito bom. É muito gostoso. É mais legal assistir assim, inclusive. Tem que fazer um auditório pro povo vir assistir, Bartira. Eu acho que eu vou ter que reformatar aqui pra colocar umas poltronas pra sempre trazer alguém da audiência. Gostei. Chama no Instagram, entendeu? Coloca um de cada lado pra poder vir. Olha que legal. Olha que legal. Foi muito bom. Então, muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Maria, que ficou aqui do começo ao fim. Gostei muito. Adorei ter você aqui. E muito obrigada pela audiência de sempre. Conto com vocês para continuarem fazendo esse canal crescer, que vem crescendo bastante, viu, Gustavo? Tô acompanhando. Tô orgulhosa desse canal. Então, muito obrigada a todos vocês. Curtam, compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas que vocês achem que vão gostar desse conteúdo e com quem vocês acham que não vão gostar também. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pode abrir a câmera, produção? Vamos dar tchau para lá.